Ok, pessoal? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo, né? E o motivo desse vídeo aqui é porque essa é a maneira mais fácil, vamos dizer assim, da gente continuar estudando nesse período de pandemia. Estou gravando esses vídeos para que vocês continuem aprendendo o assunto que vocês deveriam aprender ou que deveríamos estar estudando se estivéssemos juntos em sala de aula, ok? O vídeo hoje é para a galera do primeiro ano e o assunto que nós vamos tratar aqui é tabela periódica. Muita gente vê esse assunto tabela periódica e olha para essa criança aqui desse tamanho e começa a ficar chateado ou preocupado porque acredita que vai ter que decorar tudo isso aqui. Vocês, alunos, não são obrigados a decorar a tabela periódica. O ideal é que vocês aprendam a ler, a interpretar o que essa tabela periódica quer dizer. Ok? E a tabela periódica ela surgiu da necessidade de se organizarmos os elementos químicos. Imagine que, por exemplo, quando você vai para o supermercado, por exemplo. Então você, quando chega no supermercado, você percebe que todos os produtos são divididos em setores. Então você tem ali um corredor que tem arroz, feijão, você tem um corredor ali que tem os produtos de limpeza, você tem frutas, verduras, carnes, tudo bem dividido em seus devidos locais. Vamos imaginar que essa organização não existisse. Então você quer ir ao supermercado para comprar, por exemplo, 1 quilo de arroz. Imagine que sem essa organização, você tem 1 quilo de arroz de uma marca no corredor, aí da outra marca está em outro corredor, da outra marca está em outro corredor. E aí como é que você vai fazer para comprar o quilo de arroz? Você vai ter que achar o quilo de arroz, quer dizer, você vai ter que achar todas as marcas para poder pesquisar o preço e saber qual você vai levar. Você, tem arroz aqui, ixi, mas não é esse que eu compro, deve ser no outro corredor. Isso ia dificultar muito a nossa vida, concorda? Então a tabela periódica também tem a mesma função de facilitar a nossa vida, quer dizer, a nossa vida como estudante, né? Claro, porque a gente usa a tabela periódica nos nossos conhecimentos químicos. Então, muito do que a gente vai estudar daqui para frente requer que a gente entenda algumas características dos elementos químicos e para entender essas características, a gente tem que saber como ele se posiciona dentro da tabela periódica. Então, o primeiro ponto é, vocês não são obrigados a decorar a tabela periódica. Vocês têm que entender como ela funciona. Um outro ponto também que os alunos geralmente, quando vê a tabela periódica, ficam meio confusos, porque eu costumo dizer que a tabela periódica é uma espécie de calendário químico para organizar os elementos químicos. Enquanto num calendário convencional, a gente organiza os dias do mês, as semanas e as nossas rotinas, esse calendário químico organiza os elementos químicos com suas características e propriedades físicas e químicas. Ok? Sabe quando você pega o calendário tem uma formazinha bem bonitinha. Quando você olha para a tabela periódica, você imagina que deveria ter uma coisa bem retangular, bem retinha. Aí você consegue perceber alguns espaços e tem essas duas linhas aqui embaixo que deixam a tabela mais confusa. O fato é que ela ser apresentada dessa forma faz sentido por causa dos elementos químicos, mais especificamente da composição dos átomos desses elementos químicos, ok? A tabela periódica atual, a tabela periódica moderna, os elementos químicos são organizados em ordem crescente em relação ao número atômico. Quando você pega um calendário, por exemplo, você vai lá pegar o mês de janeiro. Que dia começa o mês de janeiro? Dia 1º. Depois do dia 1º, dia 2, 3, 4 e por aí vai. Então você tem uma ordem crescente em relação aos dias. E aí você tem lá, dia 1º, vamos supor que seja numa segunda-feira. Então você tem de 2 terça, 3 e por aí vai. Depois que você passar um período de 7 dias, lá para o dia 8, você volta para segunda-feira. Então vai mais 7 dias, lá para o dia 15, volta para segunda-feira. Isso é o que a gente chama de periodicidade. A mesma coisa acontece na tabela periódica.
Por exemplo, o hidrogênio é o primeiro elemento químico. Então, como é o primeiro elemento químico, o número atômico dele é 1. Então, o primeiro átomo que aparece na tabela periódica é um átomo cujo número atômico é igual a 1. Depois do 1 vem quem? 2. Tem que ser do lado do hidrogênio. É o hélio. Eita, professor. Mas se o 2 é depois do 1, por que o 2 não estaria aqui? Porque aí vem a questão da periodicidade, aí vem a questão das características, das propriedades físicas e químicas desses elementos químicos. Ok? Então, por exemplo, o que o dia 1 e o dia 8 do calendário têm em comum? Estarem lá segunda-feira. E na segunda-feira você tem uma rotina. Então, existem atividades que você só faz na segunda-feira. Então, a mesma coisa aqui. O fato do hélio, que tem o número atômico 2, estar lá do outro lado, é porque ele tem mais em comum com o neônio do que, por exemplo, com o berílio. Mas aí você continua em ordem crescente. Então, se aqui é o número atômico 1, o 2, volta para cá, número atômico 3, 4, e por aí vai. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu não vou colocar todos, obviamente. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A partir desse quarto período aqui, ó, 21, 22 e por aí vai. Ok? Como eu disse, o fato de haver um espaço entre, por exemplo, o magnésio 12 e o alumínio 13, não é porque eu quis, eu vou fazer esse espaço aqui porque eu quero. Porque eu quero deixar um negócio bem esquisito, não. O fato de haver um espaço entre esses dois elementos químicos são as propriedades físicas e químicas desses elementos, ou as características desses elementos, ok? Então a gente tem que deixar isso bem claro. Não é a pessoa que criou a tabela periódica e diz, vamos fazer desse jeito, porque desse jeito eu quero que fique um negócio bem esquisito, bem moderno, uma arte contemporânea. Não. São as características dos elementos que os colocam nessas posições. Geralmente, quando você vê a tabela periódica também, você vê separado de todo esse grupo essas duas linhas aqui. São duas séries. A de cima nós chamamos de séries lantanídeos. Vou colocar aqui esse nome. E embaixo os actinídeos. Aí você diz, professor, por que essas duas linhas ou essas duas séries estão separadas do todo? Na verdade, essas duas linhas, ou essa linha aqui de cima, ela deveria ocupar esse espaço aqui. Só que se eu pegar isso aqui tudinho e colocar aqui, a tabela periódica vai ficar muito longa, muito extensa. Não vai caber numa folha de caderno, não vai caber numa lousa como essas. Não vai caber numa página de um livro sem que você tenha que ficar apertando os olhos. Então, para não ficar uma coisa muito extensa, essas duas séries foram divididas. Elas sempre ficam separadas do todo. Ok? Na tabela periódica como um todo, nós podemos dividir os elementos químicos em dois grandes grupos. E como é que eu vou analisar esses grupos? O primeiro grupo é formado por essas duas colunas iniciais e essas 6 colunas finais. Os elementos químicos que estão presentes nas extremidades da tabela, ou nessas extremidades da tabela, são chamados de elementos representativos. Ok? Ou, para facilitar, é o grupo A. Ok? Então, quais são os elementos representativos? São todos os elementos que ficam nessas duas colunas iniciais e nessas 6 colunas finais. Com exceção desses elementos que ficam no fundo aqui, ó. Esses elementos que ficam aqui embaixo
a gente não classifica como elementos representativos, porque esses elementos finais aqui são elementos artificiais. O que é um elemento artificial? É um elemento que é criado, digamos assim, pelo homem. Ele não existe na natureza, ok? Não existe sem que haja uma produção, digamos assim, ok? Então, tirando esses elementos aqui de baixo, essa linha aqui de baixo, todos os elementos que estiverem contidos nessas extremidades são conhecidos ou chamados de elementos representativos, e esse é o que nós chamamos de grupo A. O que está aqui no meio, incluindo essas duas séries, é o que nós chamamos de elementos de transição. Obviamente, professor, por que a gente diferencia os elementos representativos dos elementos de transição? Ora, pelas suas características, né? Pela composição dos elementos químicos. Claro, alguns elementos de transição têm semelhanças com elementos representativos pelo fato de serem, por exemplo, metais. Na tabela periódica, os elementos químicos que ocupam esse espaço aqui, ó, aqui, até aqui, ó, alumínio, galho, estânio, bismuto. Todos esses elementos que ocupam essa região da tabela periódica são metais. Então tem características físicas em comum. Quais são as características físicas de um metal? São sólidos, eles têm um brilho destacado, um brilho metálico, eles podem conduzir calor e eletricidade. Então, eles têm essas propriedades físicas em comum. Claro, o hidrogênio está fora desse grupo. O hidrogênio a gente sabe que não é um metal. O hidrogênio é mais encontrado na forma de gás. Dessa divisão que eu criei aqui em diante, temos os ametais, quer dizer, os não metais, que diferente dos metais, eles não têm esse brilho e não tem essa necessidade ou essa, como é que eu posso dizer? Essa característica do estado sólido. Esse destaque aqui no centro, entre metais e não metais, seriam os semimetais, que têm algumas propriedades em comum com os metais e algumas propriedades em comum com os não metais. Quando a gente falar mais à frente sobre ligações químicas, por exemplo, quando a gente estuda as ligações químicas, a gente consegue, dentro das ligações químicas, diferenciar os metais e os não metais em algumas características, ok? O fato é o seguinte, o que vocês têm que se concentrar é no seguinte detalhe. Eu tenho aqui as extremidades, que são os elementos representativos e os elementos de transição. Na química, na tabela periódica, elementos químicos que têm propriedades semelhantes ou características semelhantes, eles são organizados dentro de uma família. Qual a definição de família? Teoricamente, obviamente que as definições se alteram com o tempo, mas teoricamente a gente conhece uma família como pessoas, como um grupo de indivíduos que têm os mesmos traços genéticos, o mesmo sangue, digamos assim. Obviamente que a gente sabe que o conceito de família não se resume apenas a isso, mas a teoria família é um grupo de indivíduos que têm o mesmo sangue. Na tabela periódica, família é um grupo de elementos químicos que tem propriedades químicas semelhantes. É como, por exemplo, no calendário, a gente fala na semana. O que o dia 1 e o dia 8 têm em comum? Caem numa segunda-feira. Então, a segunda-feira é um dia da semana. Então, na tabela periódica, é como se a segunda-feira fosse uma família. Então, para a gente entender, ou para a gente determinar quais elementos químicos fazem parte de uma mesma família, nós vamos olhar para isso aqui, ó, para essas colunas verticais. Cada uma dessas colunas corresponde a uma família. No total, a gente pode dizer que existem 18 famílias na tabela periódica, ok? Só que para diferenciar,
quando a gente considera os elementos representativos, e quando eu falo elemento representativo, estou dando uma representatividade, quer dizer, são os mais abundantes na natureza. Então, teoricamente, os elementos representativos seriam os mais importantes. Então, dentro dos elementos representativos, eles são organizados em 8 famílias, que eu vou, como é que eu posso dizer, identificar da seguinte forma. A primeira coluna, eu vou chamar de família 1A. É a primeira família dos elementos representativos. Segunda coluna, 2A. Onde é que continuam os elementos representativos? Lá do outro lado. Então, a terceira coluna, família 3A. Quarta coluna, família 4A. Quinta coluna, família 5A. Sexta coluna, família 6A. Sétima coluna, família 7A. Oitava coluna, família 8A. E quando a gente introduz o conceito de família como um grupo de elementos que tem propriedades semelhantes, é por esse motivo, as propriedades serem semelhantes, que o hélio, por exemplo, ele fica lá na família 8A. Porque ele tem, como eu disse antes, ele tem características em comum com o neônio, mas não tem nenhuma característica em comum com o berílio. Por exemplo, o berílio é um metal, o hélio é um não metal, é um gás, ok? Aí alguém pode dizer assim, professor, tem uma coisa estranha aqui nessa tabela periódica. É o hidrogênio. Todos os elementos estão coladinhos um no outro. E aqui existe um espacinho. Será que o senhor errou aí? Não, não é que eu errei. É porque geralmente o hidrogênio a gente coloca um pouquinho separado. Porque, como eu disse, isso aqui são metais. O hidrogênio não é um metal. Teoricamente, o hidrogênio ele faz parte da família 1A. Mas ele não tem as mesmas propriedades, as mesmas características de todos os elementos da família 1A. Ok? Como, por exemplo, ele não é um metal. A gente vai entender também quando a gente fala em metais, ligações iônicas, ionização, que os elementos dos metais podem perder elétrons, o hidrogênio não tem essa capacidade, mas isso vocês veem mais na frente quando estudam ligações químicas. Ok? Então, essa é a tabela periódica. É uma representação resumida da tabela periódica. O nosso foco principal, a gente vai se concentrar mais nos elementos representativos. Ok? Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre os elementos representativos. Ó, quando a gente fala em famílias, toda família tem um sobrenome, certo? Então, por exemplo, meu nome é Lúcio Lima. Esse Lima eu herdei o sobrenome da minha família. Ok? Parte de pai. Se os elementos representativos são organizados em 8 famílias, é de se esperar que, para a gente diferenciar ou para que a gente consiga identificar os elementos químicos que pertencem a cada uma dessas famílias, o ideal é que essas famílias ganhassem um sobrenome ou um nome, se preferir. Então, esses são os nomes que são atribuídos a cada uma das famílias dos elementos representativos. Então, por exemplo, quando a gente tem a família 1A, lembre-se, com exceção do hidrogênio. Então, os demais elementos da família 1A, lítio, sódio, potássio, bídio, césio e franço, por exemplo, os elementos da família 1A são chamados ou conhecidos como metais alcalinos. Então, sempre que você ouvir essa palavra metais alcalinos, você está falando sobre esses elementos aqui. A família 2A, ou os elementos da família 2A, são chamados de metais alcalino-terrosos. Okay? Então, a família 2A é conhecida como metais alcalinos terrosos. São metais, essa parte desse termo terroso tem muito a ver com terra, solo, e alcalinos a gente vai ver mais à frente, quando a gente falar em funções inorgânicas, qual o significado da palavra alcalino. A família 3A
é conhecida como a família do boro. Aí tu vai dizer, professor, o que diabo é boro? Boro é esse rapaz aqui, ó. É o primeiro elemento dessa família. Então, as famílias 3, 4 e 5 não receberam nenhum nome especial. São apenas chamadas de famílias dos primeiros elementos que pertencem a elas. Então, por exemplo, se na família 3A começa com boro, ela é chamada família do boro. Se na família 4A começa com carbono, então é família do carbono. 5A começa com nitrogênio, então é a família do nitrogênio. A família 6A, os elementos da família 6A são conhecidos como calcogênios. 7A, halogênios. 8A, os gases nobres. Lembrando que quando a gente faz nomenclatura, a gente ignora esses elementos aqui, ó, que são elementos artificiais, que estão posicionados aí, é mais por uma questão de ordem crescente no número atômico, ok? Mas os elementos que estão aqui embaixo, eles não se encaixam dentro dessa classificação, não. Até aqui tudo bem, o França e o rádio, mas aqui embaixo não. Então essas são as famílias que você tem que aprender, né, a identificar. Por que aprender a identificar? Porque, como eu disse, são os elementos mais comuns, são os elementos mais abundantes na natureza, são os elementos mais conhecidos em comparação com tantos outros que estariam entre os metais de transição. Ok? Professor, eu tenho que decorar esses nomes? De certa forma, sim. Ok? Você tem que saber que cada uma dessas famílias tem esse nome. Então, se vocês conseguirem aprender ou decorar esses nomes, isso é o ideal. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: elementos de uma mesma família têm características ou propriedades semelhantes. E como essas características semelhantes são identificadas? Então vamos só aprender a fazer uma identificação para que a gente feche com o básico em relação à tabela periódica, ok? Para a gente entender o que quer dizer essa questão de elementos de uma mesma família têm as mesmas características, vamos olhar para os 3 elementos que estão na mesma coluna: hidrogênio, lítio e sódio. Lembrando, primeira coluna um A, mas o hidrogênio não é um metal alcalino. Ok. É de se esperar que entre esses elementos químicos, por estarem na primeira coluna, deva haver alguma coisa em comum entre eles. E o que há em comum entre eles é observado quando a gente pega os seus números atômicos. O número atômico do hidrogênio é 1. Isso quer dizer que cada átomo de hidrogênio tem na sua estrutura um próton, um elétron. Vocês aprenderam anteriormente que os prótons estão armazenados no núcleo do átomo e os elétrons na eletrosfera. Só que a eletrosfera é dividida em camadas. Alguém lembra quantas camadas são? 7 camadas. E quais são os nomes que a gente denomina, ou as letras que a gente atribui a cada uma dessas camadas? K, L, M, N, O, P, Q. Ok? Então o que eu vou fazer é o seguinte: se o hidrogênio tem um próton, ele está lá no núcleo, e tem um elétron, quer dizer que esse elétron está na eletrosfera, distribuídos em camadas. Então eu teria que fazer uma distribuição. Como ele só tem um elétron, então você vai distribuir esse elétron na primeira camada, K. Essa seria a distribuição do hidrogênio. A gente aprendeu anteriormente que a última camada preenchida por elétrons é chamada camada de valência. As outras camadas deixam de existir porque não tem elétrons? Não, elas só estão vazias. Se eu fosse fazer a mesma coisa para o lítio, 3 prótons, 3 elétrons. Os 3 prótons estão no núcleo, os 3 elétrons na eletrosfera. Quando eu for distribuir, eu tenho que lembrar a capacidade máxima de elétrons que cada camada possui, aguenta. Então, por exemplo, eu tenho 3 elétrons, vou distribuir esses 3 elétrons. Vou começar pela primeira camada, K. Camada K cabe 2. No máximo 2 elétrons. Se eu botar mais do que isso, não vai caber. Então eu vou para a próxima, camada L. Como ele tem 3 elétrons, eu já coloquei 2 aqui, só sobrou 1.
para a próxima camada. 2 mais 1, 3. Essa é a camada de valência. Mesma coisa para o sódio. 11 elétrons. Eu posso botar 2 na camada K. Vou para a próxima L. A L cabe em 8. Então eu posso colocar 8 elétrons na camada L. 8 mais 2, 10. Para 11 sobrou 1. Então eu vou colocar esse 1 na próxima camada. E essa vai ser a camada de valência. Começaram a perceber que existe algo em comum entre esses elementos químicos? Observe as camadas que eu sublinhei, que são as camadas de valência. A última camada do hidrogênio é a K. Quantos elétrons tem nela? 1. A última camada do lítio é o hélio. Quantos elétrons tem nela? 1. A última camada do sódio é a M. Quantos elétrons tem nela? 1. Todos terminam com 1. Se todos terminam com 1, quer dizer que esses elementos químicos pertencem à família 1A. Ah, professor, peraí, calma. Terminou com 1 é 1A. Então isso quer dizer que se terminar com 2 é 2A? Sim. A única exceção é o hélio. Porque o hélio só tem 2 elétrons, vai ficar K2 e ele é da família 8A. Mas aí são outras propriedades. Mas berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, se você fizer a distribuição, sempre vai terminar com 2 elétrons por ser da família 2A. Uma outra coisa que você pode observar é o seguinte, ó. O hidrogênio é o primeiro elemento químico. Qual é a camada de valência dele? K. O lítio é o segundo elemento químico. Qual é a camada de valência dele? A L, que é a segunda camada. O sódio, a camada de valência é a terceira. Ele é o terceiro elemento químico aqui. Isso quer dizer que em uma família, quando você vai descendo os elementos químicos, você vai aumentando a camada de valência. Então, no caso do potássio, é a camada N. No caso do rubídio, O, césio, P, frâncio, Q. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar elementos desse outro lado aqui. Eu vou pegar nitrogênio e fósforo, para vocês observarem. Nitrogênio 7, fósforo 15. Se o nitrogênio é 7 prótons, 7 elétrons. 7 prótons no núcleo, 7 elétrons distribuídos em camadas. Eu sei que a camada K cabem no máximo 2 elétrons. Então ela encheu. Vou para a próxima. Tem 7, né? Se eu coloquei 2, sobraram 5. 5 mais 2, 7. Essa é a camada de valência. Observe um detalhe. L. Opa, tá aqui. Quantos elétrons? 5. Qual é a família? 5A. Então perceberam agora que mesmo aquele buraco que tinha aqui no meio já começa a fazer sentido na tabela periódica? Olha o fósforo, por exemplo. Tem 15. K2. L cabe em 8. Encheu a L, eu vou para M. 8 mais 2, 10. Para 15 faltam 5. Onde é que está o fósforo? Está aqui, ó, 5A, camada M, terceiro período. Então, agora a gente vê a tabela periódica dividida em duas partes. Famílias, que são as linhas verticais, e os períodos, que são as linhas horizontais. Lembra que no calendário, depois de 7 dias, você volta
para segunda-feira, então aqui na tabela periódica é como se a gente entendesse da seguinte forma: depois de um certo período em relação ao número atômico, ele volta para a mesma família. Ok? Olha aqui, por exemplo, ó, o 2, depois o número atômico subiu, chegou no 10, voltou para a família 8A. 18 e por aí vai. Obviamente que quando a gente coloca todos aqueles elementos que ficam nesse grupo, esse período ele tende a, como é que eu posso dizer, aumentar a diferença. Ok? Quando eu coloco o grupo que está aqui no meio. Nesses 3 primeiros, aumenta de 8 em 8. Ó. 2, 10, 18. A partir daqui já vai começar a ficar um pouco diferente, porque eu vou entrar aqueles elementos, aqueles metais em transição. Ok? Então é isso que eu quero que vocês saibam inicialmente em relação à tabela periódica. Não é decorar. Você não precisa decorar a tabela periódica. Você precisa entender que a posição dos elementos químicos tem uma coerência dentro dessa tabela como um todo. E essa coerência, em relação ao período, está intimamente relacionado à camada de valência. E em relação à família, está relacionado à quantidade de elétrons na camada de valência. Então, todo metal alcalino termina com 1, alcalino terroso termina com 2 e por aí vai. Ok? Então, se eu tenho um elemento químico X, eu não sei que elemento químico é esse. Alguém fez a distribuição eletrônica desse elemento químico. E aí, quando fui ver, ele terminou assim, ó. O igual a 3. Essa é a camada de valência do elemento químico X. Se eu quisesse saber quem é esse elemento químico X, o que é que eu ia fazer? Primeiro, eu ia olhar para a camada e procurar o período. A camada de valência O seria a 5ª camada, então ele está no 5º período, está aqui, ó. Então ele está por aqui, em algum canto. Ok? Quantos elétrons tem nessa última camada? 3. Se é 3, família 3A. Então ele está aqui, ó. Quem é esse elemento químico X? É esse rapaz aqui, ó, o índio. Ok? Então eu posso fazer isso para qualquer elemento químico na tabela periódica. Olhar a camada de valência que eu consigo encontrar onde esse elemento vai se encontrar. Ok, pessoal? Então é isso que vocês têm que saber por enquanto em relação à tabela periódica. Ok? Meus alunos, vou postar essa aula. Vocês sabem que qualquer dúvida vocês podem me procurar no WhatsApp, que eu tiro as dúvidas e já vou passar uma atividade para saber se vocês entenderam alguma coisa sobre o que eu falei aqui. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Se cuidem, ok?